Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, conforme eu havia prometido pra vocês no vídeo passado. Então, se você não viu o vídeo passado, corre lá e vai dar uma olhada, vai estar aparecendo aí nos cards também pra você dar uma olhada e no final desse vídeo aqui, mas é bom que você veja o vídeo anterior a esse, porque aí você vai entender melhor. No vídeo passado, eu prometi pra vocês que eu ia contar a experiência que eu tive com Deus nessa minha saída dessa antiga igreja, que é a igrejinha que eu era, Assembleia de Deus, que eu sempre mostrava aqui no canal pra vocês desde a criação do canal, desde o início do canal. Sempre mostrei essa igreja pra vocês, mostrei a minha rotina nessa igreja pra vocês. E, pessoal, em outubro do ano passado, né? Ele vai falar desse ano, mas o ano já virou, então já estamos em 2024. Mas no final do ano passado, em outubro de 2023, no final de outubro, o Senhor falou que era para eu sair, que não era mais o meu tempo ali. E eu simplesmente obedeci ao Senhor, fiz tudo conforme o Senhor tinha ordenado fazer. E eu quero contar essa experiência que eu tive com Deus para falar com vocês como é que isso aconteceu. Primeira coisa que eu falo nesse vídeo é: façam tudo direcionado pela voz do Senhor. Eu costumava falar para os meus jovens isso sempre. Eu falava para eles: a gente só erra se a gente quiser, porque a gente tem a palavra do Senhor, a Bíblia, e ela vai sempre nos direcionar de acordo com a vontade de Deus, o que é a vontade de Deus. Claro, ela vai te direcionar se você estiver disponível para fazer a vontade de Deus, porque não adianta nada eu perguntar qual é a vontade de Deus e Deus me falar para eu fazer X e eu fazer Y. Eu não estiver disposto a obedecer. Em todos os anos, pessoal, a gente sempre procurou buscar a face de Deus, buscar através da palavra, se reunir e saber o que o Senhor queria para nós ministerialmente dizendo, pra gente não ficar, sabe, fazer coisas por nossa conta, mas sempre buscar um direcionamento e um propósito de Deus. E principalmente no quesito, é para eu continuar aqui nessa igreja, o que o Senhor quer de mim, qual é o teu projeto para mim nesse ano. E eu sempre me reunia com uma amiga minha chamada Francisca. Eu vou falar o nome dela porque ela é uma peça muito fundamental, sabe? Nessa nossa saída, enfim. Eu digo nossa saída porque ela saiu junto comigo. A gente era bem unha e carne, é bem unha e carne, né? Somos amigas muito próximas, melhores amigas. E ela foi minha companheira de guerra, assim, sabe? A gente foi companheira uma da outra nesse processo todo na Assembleia de Deus, Projeto Missionário Vida em Cristo, que é o nome da minha antiga igreja, e ela sempre foi, assim, uma peça muito fundamental. E aí a gente, no final de outubro, né, de 2023, a gente se reuniu, a gente já estava fazendo isso tinha um tempo, né, de vez ou outra a gente se reunia na igreja mesmo, como nós duas tínhamos a chave, então a gente se reunia na igreja às vezes para orar e para estudar a Bíblia. Nesse dia a gente tinha ido para estudar a Bíblia, estudar a palavra. E a gente ficava lá às tardes, e nesse dia a gente tinha ido com um propósito. Eu falei com a Fran, né, semanas anteriores a esse dia, eu falei pra ela: cara, vamos marcar de orar na igreja. Eu tenho sentido no coração da gente consultar o Senhor, da gente buscar na palavra se é pra gente permanecer nessa igreja. E aí a Fran falou: tá bom, vamos fazer isso. A gente foi no intuito de estudar, mas a gente foi também no intuito de saber qual era a vontade de Deus pro próximo ano que viria, que a gente já tava finalizando 2023, né? E eu queria saber um direcionamento de Deus, que Deus realmente me incomodou, né, algumas semanas anteriores a fazer isso. Talvez esse vídeo vai ficar um pouco grande, gente, me perdoem, talvez eu divida em duas partes pra ficar melhor pra vocês. Vamos ver qual tamanho vai ficar, né? Mas eu quero contar tudo detalhadamente pra vocês entenderem essa experiência que eu tive com Deus e vocês terem certeza que Deus, ele sempre vai falar com vocês. Olha só como é que Deus vai direcionar as coisas, né? E nesse dia a gente foi e começou o estudo da palavra. A gente teve um estudo muito bom, eu e ela, e no final a gente foi orar ao Senhor. Quando a gente foi orar ao Senhor, eu tinha meio que quase que certeza que o Senhor ia dizer que não era pra sair de lá, que era pra permanecer mais um ano. Enfim, eu já tava com isso na mente, porque todos os anos a gente ora ao Senhor no sentido de: é pra ficar aqui nessa Assembleia de Deus ou é pra gente sair pra outro lugar? E o Senhor nunca deixou a gente sair. O Senhor sempre falou: permanece, por mais que tivesse dificuldade, luta na igreja, coisas que a gente não concorda. Porque, pessoal, vou dar um exemplo pra vocês aqui. Vocês sabem, através dos meus estudos aqui do canal, que eu sou pós-tribulacionista. Eu não acredito no arrebatamento iminente. Eu acredito que o arrebatamento tem toda uma trajetória, tem
sinais que o Senhor Jesus vai nos dar de que Jesus vai voltar. E é bíblico isso. Então eu me tornei pós-tribulacionista tem alguns anos e a minha igreja é pré-tribulacionista. Não vem ao caso porque isso enfim, é irrelevante, sabe? Eu sempre respeitei a linha da igreja, embora eu não ensinasse isso para os jovens, sendo líder de jovens, o pastor sabia que eu não ensinava o pré-tribulacionismo, eu ensinava o pós para ele, sempre mandei os estudos para o pastor antes de dar para os jovens, então o pastor da minha igreja estava ciente disso. E nunca foi motivo de embate, mas tinha outras diferenças, né, na igreja, enfim, e que era uma coisa que às vezes me incomodava, mas nunca foi um problema de dizer assim, vou sair daqui por causa disso. A gente não pode fazer isso. Como eu tô falando pra vocês, a gente tem que ter sempre um direcionamento muito minucioso de Deus. Porque às vezes, por mais que você não concorde com algumas coisas, teu propósito tá ali. Deus precisa de ti pra alguma coisa. Então, por isso eu sempre permaneci independente das linhas que a igreja seguia. Não era só essa que eu não concordava, tinha outras coisas. Mas é questão de doutrina de igreja, pessoal. Então a gente não deve sair daquela igreja só por conta disso. Então é importante vocês focarem nisso, sabe, pessoal? É importante vocês focarem que vocês não devem sair porque vocês não concordam com uma ou com outra coisa. Até porque eu acho que é por isso que tem, às vezes, uma igreja em cada esquina. Cada igreja com um nome. Por quê? Eu não concordo com isso, então eu vou fundar a minha própria igreja. Com o que eu concordo, vou colocar lá só o que eu concordo e é isso. Não, não é assim que Deus quer. Eu não tava buscando sair de lá tem alguns anos por conta das coisas que eu não concordo, mas pra saber qual era o plano de Deus pra minha vida. Então isso tem que ficar bem claro, sabe? Até porque não vai existir igreja perfeita. Então a gente tem que ir se adequando e sendo o mais bíblico possível dentro da igreja, cara. Eu quero só uma igreja bíblica, era só o que eu falava, né? Então uma igreja bíblica pra mim, cara, tá ótimo. Se ela é pré, se ela é pós, sabe? Enfim, independente de linhas, eu quero estar numa igreja bíblica. Eu quero uma igreja que tenha como base a palavra. Então eu quero estar numa igreja bíblica. Era só esse o meu pedido para Deus. Então todos os anos eu orava ao Senhor nesse sentido, né? Uns 3 anos pra cá, ou até mais talvez. Sempre orei nesse sentido para Deus direcionar para onde Ele queria me levar, para onde Ele queria me soprar. E aí, enfim, nesse dia de outubro, né, final de outubro, a gente orou ao Senhor e eu já tava certa que Deus ia falar que não, que era pra eu permanecer mais um ano, porque eu pensava nos jovens. Então eu pensava, cara, eu tô pregando pros jovens, tá difícil, tá cansativo, né, sufocante muitas vezes, muita responsabilidade, quando acabava uma correria, entrava outra correria, então eu já tava realmente muito cansada, 2 anos nisso, sozinha, com os jovens, mais o Ministério de Louvor, e como eu disse pra vocês, tinha só 2 pessoas nesse final, então era só eu e a Fran pra tudo. A gente tinha que estar cobrindo todos os cultos, era terça, quinta, era domingo, isso quando não tinha evento, sexta, sábado e domingo na igreja, a gente cobria tudo, a gente não podia faltar, chegava cedo pra ensaiar todos esses dias, às vezes tinha ensaio extra na semana, fora os outros departamentos que a gente ajudava, sabe, tipo morador de rua, às segundas-feiras, então assim, era muito cansativo pra gente. E aí a gente orou ao Senhor e eu já tava certa que Deus ia falar que era pra eu permanecer por conta dessas responsabilidades. E aí quando a gente começou a falar com Deus e a gente abriu a palavra, o Senhor falou que a gente podia ir. A gente entendeu que era um amém, que o Senhor tava abençoando a nossa saída. E engraçado que eu orei ao Senhor e eu falei assim, Deus, não nos faça sair daqui se o Senhor não for com a gente. Eu não quero ir para outro lugar, se o Senhor não for comigo, não vai ter sentido. Eu quero ir com a tua bênção. Se o Senhor me permitir sair, eu quero que o Senhor seja comigo na outra igreja também. Assim como o Senhor foi comigo aqui me sustentando, me sustenta lá também, sabe? Até porque a gente não tinha nenhuma igreja em mente para ir, não tinha pretensão mesmo de sair, não tinha pensado nessa possibilidade. Pensa como é que tava a nossa cabeça, né? E aí nisso a gente orou e o Senhor falou amém. Aí a gente falou, não é possível. E eu abri a palavra de Deus, eu abri a palavra do Senhor e o Senhor falou que era amém, tava me abençoando. Aí a gente olhou uma pra cara da outra, eu e a Fran, né? E a Fran também orou o Senhor, abriu a palavra de Deus pra Deus falar com ela. E foi uma palavra de amém também, uma palavra de bênção. E eu nem lembro qual era a palavra, eu tenho anotado aqui. Mas foi assim, sabe, surreal a resposta de Deus pra nós. Foi uma coisa linda. E aí, daqui a pouco, a gente olhou uma pra cara da outra, tipo, com cara de assustada. Como assim? Que a gente não imaginava, a gente tá aqui tantos anos. E é uma coisa que a gente já queria há bastante tempo, né, mudar de igreja, sair. Mas tava acontecendo, sabe aquela coisa que quando acontece você não acredita que tá acontecendo? Aconteceu com a gente, então a gente ficou meio que em estado de choque. E aí a minha amiga até não acreditou, falou assim, não é possível.
Não é possível que Deus está deixando, será mesmo? E aí a gente orou de novo, pediu confirmação de Deus de novo, aí a gente orando ao Senhor, falando assim, Senhor, fala com a gente, assim como Gideão, não tenha raiva de nós pra gente estar orando de novo, pedindo confirmação, né? Pedindo várias confirmações. E o Senhor, nas outras 2 vezes, novamente deu versículos de bênção, que seria com a gente, aonde quer que a gente andasse. E assim a gente obteve a resposta de Deus de que era para nós sairmos do projeto missionário, né? Que era a nossa antiga igreja. E aí começou, né? No dia seguinte, eu juro pra vocês que eu fiquei em estado de choque. Eu só sabia pensar nisso. Eu tive crise de ansiedade, porque eu pensava, meu Deus, pra onde eu vou agora? Porque toda a minha vida estava baseada na assembleia que eu participava. Aquilo era a minha vida. E aí uma vez que Deus falou, olha, sai, esse é o meu direcionamento pra vocês, eu fiquei em estado de choque. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que pensar. Eu ia pra igreja já, ficava olhando as coisas, pensando, né? Meu Deus, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. E aí começa a nossa saga, e aqui que começa a experiência com Deus. Tudo isso foi só pra vocês entenderem. Agora olha só como é que Deus é sábio, e que quando a gente busca Deus com fidelidade, querendo saber realmente qual é a vontade de Deus, o Senhor direciona as nossas vidas perfeitamente. Sabe, pessoal, eu fiquei muito chocada, assim, quando eu saí de lá de fato, né, que foi nesse final de ano, na semana do Natal. Foi na quinta-feira anterior ao Natal, que nós nos desligamos do projeto missionário. E a gente teve outras confirmações, mais simples, né? Confirmações quando a gente ia no culto. Deus falava com a gente até através do louvor, uma coisa muito interessante, que tinha coisas novas pra fazer na nossa vida, que tinha novidade chegando pra gente. Deus falava com a gente demais, através das coisas que aconteciam, que, sabe, a gente olhava e pensava, realmente, o nosso tempo aqui acabou, sabe? O nosso tempo aqui já se foi. O nosso propósito aqui nesse lugar já acabou. Deus tem outro propósito para nós agora. Todas as vezes, praticamente todos os cultos, o Senhor ia falando com a gente nas pequenas coisas, eu começava a entender, realmente, o nosso tempo aqui já findou. E aí, gente, a gente falou com o pastor no começo de novembro, a gente esperou um pouquinho, né? Era final de outubro, a gente esperou 2 semanas, e aí no meados, acho que no dia 10 de novembro, se não me engano, ou dia 15, uma coisa assim, a gente marcou de conversar com o pastor. E aí a minha amiga foi e falou primeiro e eu fiquei de falar depois. Falei com o pastor uma semana depois, né? E quando eu fui falar, o pastor já foi bem mais brando, porque ele já sabia o que eu ia falar com ele, porque a minha amiga já tinha ido antes. E a minha amiga ouviu muito mais do que eu, né? O pastor, obviamente, não ficou feliz com a nossa saída, porque que pastor vai ficar feliz, né, com a saída da ovelha? Mas enfim, a gente conversou com ele. Quando eu fui conversar com o pastor, ele já chegou pra mim falando, Tainá, eu já sei o que você quer falar comigo. Porque ele sabia que a gente era unha e carne, então as duas marcando o gabinete, então ele já sabia do que se tratava. E aí, desde que a gente falou com o pastor, né, no dia 15 de novembro, a gente permaneceu na igreja firme e forte, continuando normalmente. E a gente deixou para começar a falar com o pessoal em dezembro. Acho que no início de dezembro a gente já foi avisando aos amigos mais próximos que nós não continuaríamos no projeto missionário, a gente estaria saindo, se desligando, né, que seriam os nossos últimos dias, mas até então a gente não sabia até quando a gente ia ficar, até que Deus direcionou que a gente deveria ficar até dezembro, terminar dezembro, entregar os departamentos direitinho, né, de maneira digna, de maneira bacana, como Deus nos direcionou. Deus nos direcionou a isso, fica até dezembro, entrega logo dezembro, porque aí no mês de janeiro, ano novo, tudo novo, começou na igreja nova. E assim Deus nos direcionou. No mês de dezembro, quando a gente começou a falar com o pessoal, o pastor marcou uma reunião com todo mundo na igreja. Olha só como é que as coisas funcionam, né? Aí que entra a grande experiência com Deus. O pastor marcou uma reunião, falou que era uma reunião super importante com todos os membros da igreja. E aí a gente foi nessa reunião e ali o pastor falou, olha, o templo aqui é muito caro, é uma igreja de aluguel, tá, pessoal? Nossa igrejinha lá. Quem quiser ver nos vídeos anteriores, aí tem vários vídeos nessa igreja. Era uma igreja de aluguel, um galpão de aluguel. E é um aluguel muito caro. Então, o pastor estava falando com a igreja, né? Que possivelmente eles estariam indo para outro lugar. E que estavam com muitas dívidas e coisas assim. Aí eu já olhei pra cara da Fran, a Fran olhou pra minha cara e a gente pensou, cara, era coisa de Deus mesmo. E nessa reunião ele não tinha marcado ainda a data de quando iria sair. Ele falou assim, ó, talvez em janeiro a gente vai sair, ou até meados do ano que vem a gente vai sair, que seria de 2024. E aí tá. Aí a gente já ficou meio alerta, assim, pensando, né, caramba, será que a igreja vai sair daqui logo na hora que a gente vai embora também, né?
E aí até que o pastor marcou uma segunda reunião, isso já no final de dezembro, o pastor marcou uma última reunião e ele avisou pra gente que a igreja estaria se mudando a partir daquela semana, que eles tinham conseguido um outro espaço, inclusive esse espaço é aqui na minha rua. Então, assim, eu vou estar... Eu moro na rua da minha antiga igreja agora, né? Que se mudou para um templo menorzinho que fica aqui na minha rua. Antes eu não congregava numa igreja na minha rua, gente. A igreja era um pouco mais longe. E agora eles vieram pra cá, né? Alugaram um espaço pra cá. Já tô adiantando logo, né? A situação. E aí o pastor falou que estariam começando a se mudar naquela semana. E na quinta-feira anterior ao Natal, o pastor anunciou que seria o último culto. Isso era no dia... Não sei se era dia 20 de dezembro, 23... Uma coisa assim, era 20, 21, 22 de dezembro. Uma coisa assim, gente, era dezembro, finalzinho de dezembro já. E lembra que o Senhor tinha direcionado a gente a ficar até dezembro? E aí o pastor anunciou para a igreja inteira que a igreja tinha acabado ali, que não tinha mais como, eles estariam entregando aquela semana e estariam de mudança para o próximo lugar, que no caso é agora na minha rua, né? Que era um lugar menor que o pastor tinha arranjado. E ali, pessoal, quando o pastor falou isso, foi um momento assim que eu agradeci muito a Deus, porque realmente é muito bom você ser direcionado pelo Senhor. Então, basicamente, o Senhor já sabia de tudo isso que ia acontecer, por isso ele liberou a gente. Eu não sabia que a igreja ia se mudar dali e que seria assim tão rápido. Entende? Não fazia a menor ideia que a igreja ia mudar de lugar, que acabaria a igreja ali, que eles iriam para um espaço menor, se mudariam. Não fazia a menor ideia e o Senhor já sabia. O Senhor é onisciente, o Senhor é onipresente, Ele sabe de todas as coisas. Eu poderia não saber, mas o Senhor naquele momento já sabia tudo. E qual era o planejamento de Deus para nós hoje, já tendo vivido isso? Deus falou assim, fica até dezembro, porque era só o tempo mesmo de ajudar o pastor até ali, até fechar aquele templo. E na próxima etapa da igreja, que seria num templo menor, a gente não precisaria acompanhar eles. E foi isso que Deus fez, né? Basicamente esse foi o plano de Deus pra nós, sendo que ele anunciou pra gente antes, no final de outubro. Ele me incomodou o coração, em meados de outubro eu falei com a Fran, vamos orar, vamos saber qual é a vontade de Deus, que eu tava até vendo algumas lives com o pastor Felipe, do curso bíblico online, eu gosto muito dele. E eu até desabafava, assim, né? Comentava algumas coisas lá acerca da minha igreja. E ele falava que era pra orar e tal, dando conselhos. E aí eu fiquei muito mexida com isso, sabe? Aí me ardeu o coração de marcar com a minha amiga pra gente orar a Deus nesse sentido, saber qual era a vontade de Deus. E Deus fez tudo isso, gente. No final de outubro o Senhor tava falando com a gente que a gente podia sair, mas que não era pra sair logo, que a gente precisaria terminar o mês de dezembro todo. E na semana anterior ao Natal, o pastor anuncia que a igreja ali tava findando. Então foi realmente uma sensação de dever cumprido. Até no primeiro dia de mudança da igreja, né, que precisou tirar tudo para poder levar para o outro templo, a gente foi lá ajudar, mesmo sabendo que já não ficaríamos mais lá, não iríamos junto com eles, porque Deus tinha nos direcionado por outro caminho. A gente foi lá ajudar e foi isso que Deus fez por nós, sabe? Com isso, passando isso para vocês, eu espero edificar a vida de vocês, dizer que se você tá passando por problemas na igreja, ou coisas que você não concorda, ou você sente que já é o teu tempo, como aconteceu comigo, você tem que buscar direcionamento de Deus. Não é somente assim, eu tô sentindo que não é mais o meu tempo aqui e eu vou sair. Não é assim que funciona. Eu já me senti assim há alguns anos, mas o Senhor sempre falou para eu permanecer. E eu sempre obedeci a voz de Deus. Não é à toa que Deus me abençoou tanto com jovens, né? Eu lembro do início, quando eu peguei o departamento dos jovens, não tinha experiência nenhuma de nada, pessoal. E Deus sempre foi comigo, Deus sempre foi à minha frente. Cara, nos mínimos detalhes, o Senhor operou na minha vida, assim, de uma maneira surreal. E quando eu lembro disso, não tem como eu não me emocionar e, sabe, me sustentou no ministério de louvor, cara, à frente de louvor. Eu nunca imaginei na minha cabeça ser líder de louvor e Deus foi comigo durante 4 anos. Então, assim, tudo tem um propósito, é porque a gente tem uma visão micro, né, uma visão pequena, mas Deus tem uma visão, macro. Ele vê lá na frente, ele vê tudo o que a gente não consegue ver, porque a nossa visão é limitada, né? Pra gente é isso aqui que a gente tá vivendo. A gente, às vezes, tá vivendo um momento difícil, aí Deus tá falando pra gente, calma, porque isso aí é só um momento. Embora pra gente aquilo ali é o mundo, o momento difícil é o mundo. Mas Deus tá vendo depois do problema. Então Ele tá forjando você através das dificuldades, porque Ele quer, sabe, fazer você crescer, ter maturidade, e Ele vê
numa visão macro, ele vê numa visão maior, ele consegue ver o amanhã que você não vê. Então, permaneça firme na presença de Deus. Se você não se sente bem na sua igreja, fale com Deus, mas se Deus te direcionar para tu permanecer, permaneça, sabe? Porque é para te moldar, é para te fazer crescer, porque Deus pode ter um propósito contigo. O meu propósito, acredito que era os jovens. E o Ministério de Louvor também, a gente precisava de alguma maneira permanecer ali para concluir o propósito que Deus tinha determinado para mim, sabe? E para minha amiga também, que como ela saiu junto comigo, então era até ali o nosso propósito. Então, o que a gente deve entender é que Deus tem um propósito. E o propósito dele precisa ser cumprido. Por mais que tá difícil, que não dá, às vezes a gente ia pra igreja assim, pessoal, sabe? A gente ia só pela misericórdia de Deus, a gente estava extremamente cansada, mas a gente ia, sabe por quê? Porque Deus sustentava a gente, porque o propósito precisava ser cumprido. E a importância do propósito ser cumprido é imensa, porque é a tua obediência a Deus. Então, por mais que seja difícil, se o Senhor mandar tu ficar, tu tem que ficar para tu concluir o teu processo, para tu concluir o teu propósito, o propósito de Deus na sua vida, né? Para te dar amadurecimento, para te dar crescimento, sabe? Para te dar experiência. Cara, eu entrei no projeto missionário uma menina, e eu tô saindo líder, sabe? Eu soube lidar com as pessoas. Nos jovens, principalmente, cada um tinha o seu jeitinho. Então eu aprendi, eu tive que aprender na marra a lidar com cada um deles e a conquistar eles através da palavra de Deus, sabe? Então foi muito difícil, muitas dificuldades, mas cara, as dificuldades, elas forjam a gente de uma maneira surpreendente. Então, pessoal, eu não vou contar pra vocês aqui agora qual é o nome da minha denominação. Vou deixar pra outro vídeo onde eu vou mostrar a minha igreja pra vocês. Vai demorar um pouquinho, tá, esse vídeo, porque eu ainda tô muito tímida nessa nova igreja. Eu já tenho amizade com algumas pessoas de lá. O pessoal, eu posso já descrever pra vocês, né, como é essa igreja. O pessoal é muito gentil, muito acolhedor, sabe? O pastor é maravilhoso, eu tenho gostado muito das pregações, da maneira como ele lida com a igreja. Tenho gostado bastante de tudo que eu tenho visto. Tem muito estudo da palavra. Gente, eu fiquei tão feliz com isso. Tem muito estudo da palavra. Isso é maravilhoso, porque eu amo estudar a palavra. Então tem muito estudo da palavra. Tem muita coisa assim, né, pra você fazer na igreja. Trabalho é o que não vai faltar, mas por enquanto nesse início quero descansar um pouco, né? Afinal eu vim de muito trabalho na igreja. Então agora é o momento realmente de respirar e conhecer, né? A gente tá conhecendo ainda a igreja, conhecendo os irmãos. E é isso, pessoal. A EBD deles é maravilhosa, tô gostando muito. Tudo é novidade, né? Quando a gente sai de um lugar e vai pra outro, claro que tem as angústias de você ser um completo desconhecido naquele lugar. No início a gente fica meio assim, né? É um pouco angustiante. Mas também tem o lado bom da novidade. Tudo ali é perfeito. Nenhuma igreja é perfeita, né, gente? Você e eu sabemos disso. Vocês sabem muito bem. Sempre falo aqui no canal sobre congregar e tudo mais. É realmente desafiador você congregar. Não tem só anjinhos na igreja, tá bom? Literalmente e metaforicamente dizendo, né? Não tem só pessoas boazinhas na igreja. Não, você vai encontrar muita dificuldade. Mas essas dificuldades forjam o seu caráter. Então eu tenho total convicção de que a igreja que eu tô adentrando agora, ela não é perfeita. E eu tô tentando pensar sempre nisso, né? Porque quando a gente vê uma igreja nova, a gente fica muito maravilhado com tudo e acha que tudo é muito perfeito. Mas eu sei, por congregar durante toda a minha vida, que não é assim que funciona. Tem os seus problemas. Daqui a pouco eu vou começar a ver quais são ali os problemas entre as pessoas e tudo mais. E Deus vai continuar me ajudando e me moldando através disso. Mas tudo que eu tenho visto até agora tem sido muito bom. Tenho companhia até pra ir, gente, na igreja. Já peguei até carona com o pessoal pra voltar. Eles me deixaram em casa um dia que tava chovendo. Então, assim, tenho gostado muito. Tem sido uma experiência muito boa. E sabe o melhor de tudo? Agora vocês vão poder acompanhar isso, né, aqui no canal. Essa nova etapa da minha vida, vocês vão poder acompanhar junto comigo. Quero gravar pra vocês, mas como eu falei, como eu sou ainda muito nova na igreja, eu não vou sair por aí, tipo, filmando, né, na igreja. Até porque ninguém nem sabe que eu tenho canal. Na minha antiga igreja, o pessoal já sabia. Por isso, quando eu filmava, o pessoal a maioria já sabia que é por causa do canal. Mas lá não, eu vou ficar muito tímida, né, pra gravar alguma coisa. Mas vai ter um dia que eu vou contar pra vocês qual é a denominação que eu tô agora. Se você
tem alguma desconfiança de qual seja, coloca aqui nos comentários que quem acertar, no dia que eu fizer esse vídeo, eu vou passar aqui o comentário de quem acertar. Qual é a denominação que eu estou agora. Vou fazer essa brincadeira com vocês, mas tô muito feliz, pessoal. Tá sendo uma novidade muito gostosa pra mim, muito importante. Tá sendo muito incrível viver essa experiência e poder compartilhar isso com vocês. E eu me despeço por aqui, pessoal. Muito obrigada por vocês acompanharem toda a minha história e minha trajetória até aqui. E peço a vocês que fiquem aí comigo, vocês que gostam do canal, para acompanhar essa nova etapa da minha vida numa outra igreja e acompanhar todas as novidades que eu tô vivendo, e eu quero levar vocês junto para viver isso comigo. Então é muito importante isso. Me sigam lá no Instagram, vocês que ainda não me seguem, eu tô começando a postar um pouco mais de coisa lá. Então você que não me segue, meu Instagram tá aparecendo aqui embaixo, é só ir lá me seguir, vai ser um prazer ter vocês lá. Se vocês quiserem mandar mensagem, pode mandar, tá bom? Tô aqui para ajudar. E é isso, pessoal. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.